Pessoal, vamos entender melhor a respeito desse assunto. A lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da lei da morte. Primeira coisa que nós precisamos entender, que inclusive estar aqui no nosso mundo natural, são a lei da polaridade, ou seja, para que se gere energia tem que ter o positivo e o negativo, o macho e a fêmea, no caso, nós seres humanos, o homem e a mulher. Então, ambas as partes têm os componentes que, ao entrarem em contato, em sintonia, produz o fenômeno, produz o milagre, produz o resultado, produz a vida. Observe que aqui nós estamos falando de leis, então vamos entender assim. Nós sabemos que Deus é a maior força do universo. Lembre, Deus é Espírito. Aqui está falando a lei do Espírito de vida. Então devemos entender que é a lei de Deus. A lei de Deus, ela é poderosa. Deus é poderoso. É só você olhar todos os feitos, todos os milagres. E a Bíblia diz que tudo que aconteceu no Velho Testamento é parte ou partícula do todo que é Deus. O projeto de Deus que começou lá no Egito, começou Deus agindo fora, abriu o Mar Vermelho, o evento que estava fora. Então, nós sabemos que a própria palavra de Deus diz que o projeto, a conclusão do projeto é que a lei de Deus estivesse em nossos corações. Então, vamos lá. Ao saber que Deus é poderoso, que Deus é grande, nós precisamos entender o seguinte, que essa grandiosidade, esse poder, no tocante a nossas vidas, no tocante ao campo físico, esse poder, ele vai atuar, trabalhar proporcionalmente ao que nós temos da natureza divina dentro de nós, em nosso ser. Observe que Pedro falou exatamente isso. Na sua segunda carta ele diz, porque Deus nos chamou para sermos participantes da glória de Deus e da virtude de Deus. Quando o homem tira do mundo espiritual a natureza de Deus, e essa natureza estar em nós, é o verbo feito carne. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, essa conjunção formou o homem mais poderoso que já pisou nessa terra, que é Jesus. Aquele que disse exatamente, olha, as obras que vocês estão vendo, não sou eu que estou fazendo, mas o Pai que existe em mim. Que Pai é esse? O Espírito. É sobre essa lei, a lei do Espírito, que nos libertou da lei do pecado e da lei da morte. Então, Cristo foi o verbo humano, nascido de mulher, que foi gerado pela palavra. Então, nele habitou a plenitude de Deus. Ele foi o resplendor da glória de Deus. Ele foi, e nós também seremos proporcional ao que nós extraímos de Deus para nossas vidas. Então, vamos lá. Quando em nós tem a natureza divina, essa natureza, ela entra em ressonância, em contato com o poder positivo de Deus, o Espírito de Deus, que atua de várias maneiras no tocante à natureza. Observe bem isso, no tocante à natureza. Você vê que ali em Romanos capítulo 8, antes que Paulo diga que a lei do Espírito de vida livrou ou nos livrará da lei do pecado e da morte, antes Paulo falou o seguinte: o bem que eu queria fazer, eu não fazia. Quando eu queria fazer o bem, o mal já fazia. Observe, Paulo está dizendo, o Espírito está revelando que quando ou enquanto uma pessoa ela está submisso à lei do pecado, à lei da natureza, à lei do homem caído, não há força nele para ele fazer o que é correto. Não há força nele, nem Paulo, nem ninguém. Vê que ele disse isso antes, terminando no capítulo 7, no capítulo 8 ele disse, porque a lei do Espírito, o Espírito, quem tem a lei do Espírito, naturalmente inclina para a vida. Enquanto quem está operando, aqueles que a sua natureza
ainda está do pecado, nem que ele queira fazer o bem, mas ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele é subordinado à lei. E as leis, seja as leis naturais, elas também são infinitamente maiores do que a lei do homem. Ou seja, do que a força do homem. Agora vamos entender para nós concluirmos aqui. Veja bem, quando um homem, uma igreja, entende e tira ou retira do mundo espiritual, que é Deus, extrai de Deus, e humaniza Deus, pelo o contato com a palavra, pela meditação da palavra, a mente vai expandindo, você vai entendendo quem você é, você vai entendendo que no plano original é você ser igual a Deus. Preste atenção nisso aqui. Porque um filho, os gerados pela palavra, são filhos de Deus. Assim como um gerado de um animal é filho da mesma espécie. Vamos lá. Então um grupo de pessoas começa a operar no Espírito, há essa conexão com o céu. A Bíblia diz que há anjos poderosos a serviço dos que há da salvação. Aquele ambiente, ou naquele ambiente que o Espírito de Deus está pairando, a primeira coisa que faz é confundir todo homem, toda entidade, toda organização que estavam sendo bem-sucedida a serviço do mal. É o que aconteceu no Egito. Quando o Espírito de Deus começa a pairar e operar ali, o sistema entra em colapso, o sistema não tem força, o sistema não tem defesa, nada e ninguém tem defesa, ou nada pode contra o poder de Deus, o poder do Espírito que agora está operando, porque alguém extraiu do mundo espiritual, pela leitura da palavra, pela meditação da palavra, o Espírito de Deus. E agora o Espírito de Deus na natureza do homem, primeira coisa que vai confundir o inimigo, deixar tudo fora, porque o padrão, o espírito que estava operando para o mal ser bem sucedido e os bons, os de Deus, ser mal sucedido, esse espírito era o espírito do erro, o espírito do engano, o espírito da morte, o espírito de Satanás, o espírito do mundo. Mas quando o Espírito de Deus começa a operar, então como o espírito é o oposto, com outras configurações, o espírito do mal, as entidades do mal, os homens do mal, eles começam a se perderem. Por quê? Porque a lei superior, a lei de Deus chegou. É como alguém só trabalhava nas trevas, mas agora a luz chegou, vai inibir, não é compatível. E agora a lei do Espírito de vida atuando, vai fazer com que todo homem, toda entidade, todo grupo de pessoas que estão operando em nome de Cristo, estão operando no Espírito, todas as coisas começam a se harmonizar, todas as coisas começam a cooperarem, todas as coisas começam a ficar favorável. E é assim que se implanta o reino de Deus na terra. É assim que nós iremos implantar o reino de Deus na terra. Com essa consciência e tudo pela meditação da palavra. Observe que é exatamente isso que está falando lá em Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não senta na mesa dos escarnecedores, que não compactua com o homem mau, com o perverso, mas o seu prazer está na lei do Senhor. E na lei do Senhor esse homem medita de dia e de noite. Esse homem é como o sol que nasce, sabe, quando o sol que estava o dia em treva, e o sol nasce o sol do meio-dia. Então o mal não prospera, o mal não pode estar. Então veja só, para nós concluirmos, louvado seja Deus. Em qualquer cidade, em qualquer estado, proporcional à quantidade de pessoa, a intensidade que essas pessoas estão operando no espírito, a quantidade, a intensidade, a qualidade, o nível que está operando no espírito, vai desmontando um por um das entidades malignas, dos homens malignos. Eles têm que ir embora ou vão ser chamados para a conta e são eliminados, porque no final das contas, os justos herdarão a terra e os ímpios serão destituídos dessa mesma terra. E esse processo já deve estar em pleno curso. Jesus, quando ele veio trazer o evangelho, ele disse: olha, eu não vim trazer paz para a terra, não pense isso não. Eu vim trazer foi fogo, e eu gostaria que esse fogo já estivesse ardendo. Então, tem muitas revelações aqui
sobre a lei do Espírito de vida, nos libertou da lei do pecado e da morte. Se você quer saber mais sobre esse assunto e ainda não era inscrito em nosso canal, já se inscreve em nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, já clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.